Olá! Voltamos para continuar o capítulo 11, o longo desembaraço do processo. Paramos assim, não é? Mas o Dr. Arnaldo, certo dia, apareceu. E como se os céus naquele dia abençoassem Mané, seu amigo Edu não estava ali. O advogado cuidava dos últimos detalhes para compor as peças de defesa e, quando deixava o Breaks, sentiu-se desconfortável ao dar de cara com um morador de rua à sua espera. Doutor, o advogado olhou para um interlocutor que o abordava, meio incomodado com o cheiro de azedo que a roupa do pobre homem exalava, e não respondeu nada. Mané sabia que tinha poucos segundos para despertar o interesse dele no assunto. Por isso agiu com determinação. O senhor é o advogado de defesa do Daniel, não é? Funcionou. Dr. Arnaldo ficou surpreso ao ser reconhecido pelo mendigo, mas, ainda meio confuso, respondeu: Sim, sou. O que você deseja? Depois do sucesso da abordagem, Mané agora quase pôs tudo a perder pela falta de objetividade da resposta. Eu precisava falar com o senhor. Não tenho dinheiro trocado, respondeu o advogado, dando 2 passos para a frente. Não, senhor, não é dinheiro, não. Mané sabia que precisava dizer algo impactante para o advogado parar de andar. Eu vi quem cortou a grade do apartamento. Viu? Viu como? Vi sim, senhor. Eu fico ali na padaria. Acho que o senhor já me viu lá. E vi quando a pessoa cortou a grade. Explique-me como uma pessoa daqui de baixo pode ver o que se passa lá em cima. O senhor não está confundindo as coisas? Não estou, não. Eu vi com esta luneta. E entregou o objeto ao advogado. O advogado apanhou a luneta e chamou Mané para ir até a marquise da padaria para se certificar de que havia mesmo possibilidade de avistar alguma coisa daquela distância. Ficou espantado com o que viu. Apesar da luneta estar em condições precárias, ele avistou a grade da cobertura como se ela estivesse a 2 metros de distância. Meu Deus, onde você arrumou isso? Eu ganhei do meu pai quando eu tinha 10 anos. Ele comprou no mapping para mim. Então me conta o que você viu. Foi uma mulher, doutor. Eu vi quando ela começou a mexer na grade. Aí peguei a luneta e fiquei olhando. Ela retirou a guarnição do montante e cerrou o suporte que prende na coluna. Os dois, o de cima e o de baixo. Depois cerrou mais um suporte no outro montante. Mas que dia você viu isso? No dia em que a moça morreu. Dr. Arnaldo ia se impressionando cada vez mais com a maneira fluente com que o mendigo ia lhe passando a informação. Mas sentiu um frio na espinha. Então foi a Manuela, pensou. Mas quem era essa mulher, você se lembra? Lembro, sim, senhor. Ela tinha cabelos curtos. O advogado titubeou. Manuela sempre usou cabelos compridos. Poderia ter enrolado e preso com grampo. E o que mais? Era de noite, de dia, de tarde? Era depois do meio-dia. Dr. Arnaldo, por um momento, achou que estava perdendo tempo.
A polícia havia rastreado todas as imagens das câmeras. Ninguém, no dia do crime, e muito menos naquele horário, entrara no apartamento. Mas Mané prosseguiu. Eu a vi 2 vezes lá em cima. Ela veio um dia, depois ficou um dia sem vir e veio no 3º. O advogado olhou de novo pela luneta. Sim, era possível ver uma pessoa lá em cima claramente. Mas será que o seu informante estava em perfeito juízo? E se fosse um maluco? Teve uma ideia. Como é seu nome? Mané. Mané, vamos subir lá na cobertura. E lá você mostra o que aconteceu. Mané refletiu. Era a cobertura luxuosa do seu irmão. Veio-lhe à cabeça certos ressentimentos e respondeu: Não, senhor, eu tenho medo de altura. Não tem perigo, eu te seguro. Você não vai cair. Não vou, não. Mas o que eu falei para o senhor é verdade. No primeiro dia, a moça ficou lá em cima um tempão, só olhando. Ela ficou bem lá no canto onde a grade caiu. Com o intuito de testar mais uma vez as faculdades mentais do interlocutor, Dr. Arnaldo expôs. Está bem, Mané. Você aceitaria ser testemunha no julgamento para contar o que viu? Aceitar eu aceito, mas não creio que o juiz vai permitir que alguém na minha condição testemunhe a favor ou contra alguém. A resposta de Mané convenceu o advogado. Ele entendia como funciona um processo judicial. Ao menos sabia que existia um juiz para julgar o caso e que testemunhas podem ser contra ou a favor do réu. Você tem documentos, Mané? Documento? Não, senhor. Já faz muito tempo que perdi os que eu tinha. Dr. Arnaldo viu suas perspectivas virando pó. Nada, nada, nenhum. Onde você nasceu? Mané não quis dar pista de sua identidade e mentiu. Nasci em São Paulo. Em que cartório você foi registrado? Não lembro. Mané, você é uma pessoa que sabe falar bem. Certamente teve algum estudo. Deve saber onde nasceu, onde passou sua infância. Como é seu nome completo? Mané arrependeu-se de ter ido lá. Tudo se resolveria se ele falasse seu nome verdadeiro. Mas isso seria trazê-lo também de volta ao mundo original. O advogado levantaria a segunda via de seu registro de nascimento no cartório de Guajuviras. E pronto, Mané voltaria a ser o irmão de Fabrício, aquele que desapareceu há muito tempo, o filho de Bira e Maria Vilma, tio do réu que vai a julgamento. O que seria de Mané depois do julgamento? Teria de contar toda a sua vida a tantos quanto viessem lhe perguntar. Quantos entenderiam? Não, Mané não estava disposto a ser julgado depois do sobrinho. Por isso, depois de alguns segundos de silêncio, respondeu: Manuel dos Santos. Ah, não, eu temia que você fosse responder isso. Sabe quantos milhares de Manuel dos Santos existem em São Paulo? Para eu rastrear o seu registro, vai demorar pelo menos 1 ano. E seus pais, como se chamavam? Meu pai era José Antônio dos Santos e minha mãe, Alzira Maria Bispo. Inventou na hora, para parecer autêntico. Não tem jeito, são nomes comuns demais.
Sinto muito, doutor. Não tenho culpa de ter esse nome, nem dos pais que tive. Talvez eu consiga de outro jeito. Não foge daqui. O julgamento será na semana que vem. Daí para frente, Dr. Arnaldo trabalhou dia e noite. Primeiro revendo a estratégia da defesa, depois correndo contra o tempo para arrolar Mané como testemunha no processo. Eram grandes os empecilhos. Mané não tinha documento nem endereço. Dr. Arnaldo mergulhou em vasta literatura de direito penal e estudos de caso, querendo descobrir se havia abertura para apresentar ao tribunal uma testemunha naquele estado de responsabilidade civil. Consultou magistrados, as respostas eram contraditórias. Ora lhe diziam que bastava a pessoa natural, ora respondiam que era necessária a identificação comprovada perante o Estado. Até que alguém lhe deu uma ideia. Procure no serviço social da prefeitura. Lá eles costumam cadastrar os moradores desabrigados. Nos registros da assistência social da prefeitura, foi localizada uma ficha de identificação muito precária. Mané. Era apenas isso. Mané. Nem o nome correto. Manuel ou Manoel. Nem complemento algum desse nome constavam na ficha. Mas havia uma foto mais ou menos recente. Menos mal. Endereço? Jardins. Nem ao menos qual dos jardins estava especificado. Na sequência, Dr. Arnaldo tratou de conseguir um laudo psiquiátrico que atentasse à saúde mental do homem, que poderia salvar seu cliente. Além disso, foi preciso levá-lo ao oftalmologista para um diagnóstico de visão, para neutralizar qualquer alegação da promotoria quanto ao poder de discernimento visual da testemunha. Dr. Arnaldo enfrentou trânsito, filas de consultórios, inúmeras indagações sobre o paciente e suportou o mau cheiro da sua roupa, tudo porque confiava demais no testemunho de Mané. Mas lhe era cansativo ligar para os consultórios, explicar que o paciente em questão era um morador de rua, que necessitava de laudos para fins judiciais, e ao se apresentar para a consulta, ouvir sempre o mesmo questionário de triagem. Qual o nome do paciente, qual o endereço, idade, estado civil, toma medicamentos. Perdão. Mané, em carne e osso, valia menos que seu nome completo, seu endereço e seu estado civil. Perdão, gente. Mas foram percalços resolvidos. Persistia, no entanto, uma dúvida. A defesa deveria apresentá-lo no tribunal em seu estado natural, ou seja, trajado com as suas roupas habituais, sujas, mal cheirosas e descalço? Ou deveria antes apresentá-lo limpo, de barba feita e de calçado nos pés? Era uma situação sem precedentes na longa vida de criminalista do Dr. Arnaldo e de praticamente todos os seus colegas de profissão. Apresentar Mané ao júri devidamente asseado era recomendado, mas tecnicamente perigoso. Mudando o estado natural da testemunha, quem garantiria que a acusação ou até o juiz não o tomasse como impostor? Um falso mendigo contratado para forjar um depoimento fictício. A contragosto, mas por originalidade, Dr. Arnaldo decidiu que apresentaria Mané no tribunal na forma como ele vivia nas ruas. Faltava o juiz concordar. Era temerário confiar numa testemunha naquelas condições, sem nome, sem endereço. Por isso, o Dr. Arnaldo passava quase todos os dias na padaria,
para se certificar de que Mané continuava ali. E para sua alegria, Mané sempre estava. Edu, no entanto, percebendo que o doutor vinha sempre falar com o amigo, começou a desconfiar. Você foi falar com a polícia? Com a polícia não, com o advogado. Mas o que você tem a ver com essa história, Mané? Até aquele momento, Mané evitara contar ao amigo o que viu. Mas, como o julgamento já estava próximo, resolveu falar. Eu vi quem encerrou a grade da cobertura. Viu com a luneta? Isso mesmo, com a luneta. E você sabe quem é? Não sei, mas foi uma mulher. Mas se você não sabe quem é essa mulher, de que adianta você falar para a polícia? Posso, pelo menos, evitar que alguém seja preso injustamente. Mané, presta atenção, você não tem que se meter com o mundo dessa gente. O nosso mundo é outro. Você acha que se matarem um de nós dois, alguém vai querer saber quem foi? Mas sim, Edu, o mundo mudou. Não existe mais o mundo dessa gente e o nosso mundo. O mundo é um só. Não é não, você vai ver. Você vai lá, vai falar que viu quem foi e eles vão rir de você. Não, Edu, se eu não falar, vão acabar fazendo uma injustiça. Eu tenho que falar. Que injustiça, Mané? O mundo nunca foi justo. Você vai querer consertar agora? Não vou consertar o mundo, só vou consertar esse caso. Eu acho que você não vai conseguir, mas você que sabe. Edu, agora presta atenção você. Eu sou um fracassado. Que importa se eu fracassar de novo? Vai mudar alguma coisa na minha vida se eu não conseguir? Mas e se eu conseguir? Se você conseguir, você vai mudar de vida do teu... Perdão. Se você conseguir, você vai mudar a vida do teu sobrinho, do advogado, do delegado. A tua vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar aqui. Me dá uma esmola, me dá uma ajuda. Quem pede assim é você. Nem pedir eu peço. São as pessoas que me dão de livre e espontânea vontade. Sou mendigo VIP. Mas você já pensou que agora os papéis estão invertidos? São as pessoas que me dão esmola que estão mendigando. É a minha vez de ajudar. Vou botar uma moeda de justiça na cuia desses necessitados. Estou rico. Oba! Então paga uma pinga. Edu danado. Gente, vai ser uma reviravolta, não? Bom, esse foi o capítulo 11. O próximo capítulo 12 é o julgamento. Vamos ver, não? Nossa!